Nós somos belíssimos produtores de conteúdo. O que a Itatiaia sabe fazer muito bem é produzir conteúdo. Aí a gente falou assim, beleza, então ela produz conteúdo. E onde a gente entrega esse conteúdo? Também no rádio. Mas temos que entregar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Temos que entregar no TikTok. Temos que entregar no YouTube. Temos que entregar no nosso site e no nosso aplicativo. Viramos uma rádio 360 graus. Multiplataforma. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Ribeiro e está começando mais um Papo de Gente Grande, o papo que te faz crescer. E antes de eu apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu já quero te fazer um pedido, um convite. Se inscreva aqui no canal, tá? Deixe o seu like, faça os seus comentários ao longo dessa entrevista e se inscreva para você ter acesso a outros conteúdos e este conteúdo em específico em primeira mão, tá bom? Antes de eu apresentar aqui, eu quero fazer um agradecimento especial à Casa Una Animal Lab, que é o nosso grande parceiro aqui do Papo de Gente Grande, que está aí construindo história com a gente há 7 anos. E também aos meus amigos da LF Studio, que é esse espaço lindo, maravilhoso aqui que a gente está gravando de hoje, tá? Então, fica aqui o meu grande abraço a vocês. E vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, meu convidado de honra. Ele é esposo da Brenda, pai da Helena, da Mariana e da Marcela. É palestrante, escritor, consultor, especialista em planejamento financeiro familiar e pessoal há mais de 14 anos. Ele é idealista do projeto Diogo e Sua Grana, lançou seu primeiro livro, Como Ficar Rico Ganhando Pouco. E pasmem, em menos de 4 meses ele entrou no ranking dos livros mais vendidos pela Veja. Além disso, ele é presidente da Itatiaia. Diogo, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber. Obrigado, Felipe. A honra é minha, obrigado pelo convite e por termos um bom tempo aqui de qualidade para a gente bater papo de gente grande. É isso aí, a honra é toda minha. E Diogo, deixa eu começar te perguntando, você é mineiro de qual cidade? Belo Horizonte. É, de BH? Sou de Belo Horizonte. Ah, maravilha. Nascido e criado aqui. Até eu casar, eu morei no bairro Serra. E depois que eu casei, eu fui para o bairro Buritis. E lá estou há 15 anos. Buritis é um bairro muito bom. Morei lá 8 anos, Buritis. Muito bom. E Diogo, como que surgiu a ideia do Diogo e Sua Grana? Diogo e Sua Grana nasceu de uma dor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos. Quando eu fiz 21, eu entrei na Uzi Minas, uma indústria siderúrgica. Eu estudava publicidade e propaganda e fui para a área financeira da Uzi Minas. Uma área que é de comunicação financeira, que é a área de relações com investidores. Toda empresa de capital aberto tem essa área, a empresa de capital aberto com ações negociadas na bolsa. Tem a área de relações com investidores, a gente fala RI, né? E eu cheguei lá na área de RI e eu ia para reuniões como essa, uma mesa assim, um bate-papo. Metade das palavras eram ditas em inglês. Nossa. E a outra metade em economês. E eu pensei assim, poxa vida, quem é que está falando para as pessoas sobre grana? Quem que está comunicando para o povo sobre grana? Porque eu gosto do assunto, eu vim para cá com algum entendimento de finanças, mas eu era de comunicação. E eu falava assim, não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa entre esse povo aqui dessa mesa e lá fora vai passar aí desapercebido que as pessoas não vão entender. E isso me incomodou. Eu falei, não, eu preciso ensinar as pessoas a falar sobre dinheiro. E aí nasceu, né, o Diogo e Sua Grana, justamente para tirar essa complexidade de dinheiro, para dar a informalidade que eu achava que o dinheiro precisava de dar. Porque dinheiro, de fato, é uma matéria, ou precisa ser uma matéria simples, ela está no dia a dia de todo mundo, tudo está correlacionado com dinheiro. E junto disso, eu sou cristão, evangélico, desde 8, 9 anos de idade. E eu frequentei a igreja a vida toda. E eu via na igreja, nos cristãos, mais ainda uma ignorância a respeito de dinheiro. Eu falei, pera lá, temos de um lado da mesa inglês e economês, temos de outro lado pessoas que não entendem, e temos de outro lado pessoas que não entendem e que não dão valor para o dinheiro. O valor que o dinheiro precisa ser dado.
né? O valor, quando eu falo de valor de dinheiro, eu digo colocar o dinheiro no devido lugar dele, de onde ele vale, como nosso servo e não nós como servos do dinheiro. Então, eu comecei a dar palestras nas igrejas sobre grana e comecei a dar consultoria de graça. Aliás, se eu puder dar uma dica aqui, para você que quer empreender, comece dando, comece servindo de graça. As pessoas vão descobrir que tem valor o que você faz e aí depois você coloca preço. E assim nasceu o Diogo Sua Grana, com essa indignação, com essa dor, somada ao meu contexto de igreja, que eu vi as pessoas falando assim, não, Deus proverá e ponto final. E eu não estou aqui para falar que Deus não provê, porque Deus é o Deus provedor, Jeová Jirê. Eu creio na provisão de Deus, amém, mas eu creio que nós somos mordomos de Cristo. Ou seja, que nós temos que cuidar e zelar daquilo que Deus nos dá. E esse alerta que eu comecei, que despertou em mim, eu comecei a estudar muito a Bíblia, voltada para finanças. Então, tudo aquilo que a Bíblia trazia de contexto financeiro. E aí comecei a dar palestra, comecei a dar consultoria e surgiu Diogo e Sua Grana. E é interessante, né? Porque você começou a lidar comunicação para finanças, que são áreas, embora complementares, mas opostas, sim, né? E pôde se aprofundar. E assim, você já, na sua infância, você tinha ensinamentos sobre finanças? Você tinha uma referência de gestão financeira? Ou você teve que... Tinha uma má influência de gestão financeira. Na verdade, eu tinha um paralelo de pai e mãe, né? Meu pai já faleceu há 21 anos, mas lá na infância, eu tenho 42, então eu fiquei metade do tempo da minha vida até hoje com ele, metade sem. E minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Mas durante até meus 17, 18, 21 anos, eu tinha um pai extremamente generoso, mas exagerado. Ele era tão generoso que ele pegava dinheiro emprestado para ajudar os outros. E uma mãe extremamente controlada, com tudo anotado no caderninho. Então eu tinha um paralelo dentro da minha casa, um paradoxo de um pai muito mão aberta, pro bem, mas pro mal também, e uma mãe muito controlada. E aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer diferente. Então, na verdade, o que me inspirou... Por exemplo, eu conheci a Disney e depois eu vim a saber que meu pai se endividou para ir para a Disney. Nossa, cara. Então, assim, por quê? Porque ele era generoso. Ele queria dar tudo que ele podia dar, só que ele não podia dar. E minha mãe lá contando centavos, fazendo cálculo para tudo, anotava a padaria que ia. Por exemplo, eu lembro, se eu pegasse um palmito dentro da vasilha do palmito lá de casa, se eu pegasse um para comer, e quem nunca, né? Pegou um palmitinho ali, ou bebeu uma lata de leite condensado e etc. Passar o dedo ali. Passar o dedo, ou mamar, igual eu tomava leite condensado na garganta aqui. Minha mãe sabia que tinha saído dali, que eu tinha pegado um palmito, ou eu ou minha irmã. Então era um negócio super controlado. E eu falei, tem que ter um meio termo disso aqui, eu tenho que fazer uma história diferente para minha vida. E aí eu criei uma planilha de finanças, comecei a usar a planilha. Nesse meio do caminho, eu já usava a planilha, fui parar na Uzi Minas. E olha que interessante, o CFO, o diretor financeiro à época da Uzi Minas, nós estamos falando lá de 2004, quando eu entrei na Uzi Minas, ele tinha uma visão de que lá nos Estados Unidos, as áreas de relações com investidores e as áreas de comunicação elas eram juntas. Ele tinha uma visão que a área da Uzi Minas de relações com investidores era muito técnica. Só gente de contábeis, de administração e de economia. Faltava comunicação. Então, eu estava participando do processo seletivo, entrei, fiz entrevista, etc. E eu fui para a área de relações com investidores, para falar da empresa como um todo, né, da parte financeira, balança, etc. Mas eu precisava de melhorar a comunicação disso. Então, além de exercer esse trabalho para a Uzi Minas, para aquilo que eu me predispus a fazer, o que eles queriam de mim, eu trouxe isso para minha vida pessoal também. Eu falei, eu tenho que ajudar o povo, eu tenho que ensinar. E aí eu lembro que quando surgiu o Twitter e eu criei o Diogo e Sua Grana, lá atrás, eu mandava planilha pro povo por e-mail. Eu falava, Camille, me dá seu e-mail aí que eu te mando uma planilha.
A pessoa mandava um e-mail, eu não tinha site à época. A pessoa mandava um e-mail, eu pegava e mandava a planilha. Aí depois eu começava a juntar. Quando der 10 e-mails eu mando, depois 50, depois 100. Depois eu tinha pedidos de 1000. Eu mandei, com certeza absoluta, eu já enviei mais de 10 mil vezes a planilha para pessoas diferentes. Isso eu tô falando de muitos anos atrás, antes de eu ter site. Aí eu falei, não, o negócio incorporou aqui. Mas as pessoas, elas pediam? Pediam pelo Twitter. Diogo, ouvi falar da sua planilha. Ou então eu falava da planilha. Então, eu quero a planilha. É a planilha que está no site hoje. Que é a planilha que, inclusive, você, uma vez eu te perguntei lá no seu Instagram e você me passou o link e eu baixei ela. Aí é ela. Só que antigamente eu mandava por e-mail. Entendi. Porque eu não tinha site. Lá atrás. E essa planilha ela foi sendo reformulada, né? A de hoje, eu entendo, para agora, ela tem o melhor custo-benefício. Ela é de graça, viu, gente? Para baixar ela, meu site diogoesuagrana.com.br é de graça. Quando eu falo custo-benefício, é o trabalho que ela dá para alimentar e o resultado que a gente extrai dela. O dinheiro para o brasileiro, na minha visão, ele é um tabu. Ele é um tabu. Ele é um tabu por N outros fatores, né? Sim. Culturais, inclusive, né? Mas como que você percebe a mentalidade do brasileiro sobre o dinheiro comparado aos demais países desenvolvidos? Porque recentemente eu vi você comentando em algum lugar sobre essa questão da mentalidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Vamos lá. Primeira coisa que me veio à mente. O brasileiro tem muito a tese do deixa a vida me levar. Vida leva eu. Segundo, o brasileiro, ele vive muito de curto prazo. Eu vou te responder, mas deixa eu trazer uma reflexão aqui para ver, para ver se eu estou errado aqui. Ó. Vamos fazer a reflexão juntos. Eu vou fazer uma afirmação e queria que você pensasse nela, tá, Felipe? Tudo. E aí, para te ajudar, pensa sobre a ótica financeira e pensa sobre a ótica da saúde. Tá. Tudo de curto prazo é negativo e de longo prazo é positivo. Para a vida financeira e para a saúde, o que eu começar a fazer agora para o meu bem no longo prazo, ele é negativo no curto prazo. E o contrário também é verdadeiro. O que é bom para mim agora, muito bom para mim agora, lá na frente vai me cobrar, lá na frente vai ser ruim no longo prazo. Conseguiu matutar meu raciocínio? Então, vou te dar exemplos agora. Academia. Esse exemplo vem na minha mente aqui agora. Então, ótimo. Então, fala você. Bom, primeiro que a academia ela é desconfortável, provoca dor. Você não vai ter o resultado que você gostaria de cara. Você não vai ter o efeito psicológico que, por exemplo, um chocolate te dá ao você comer agora. Aquele efeito, aquele bem-estar, você não vai ter. Né? Então, nos primeiros tempos, não, de jeito nenhum. Então, você vai ter que fazer um investimento de longo prazo para você começar a ter alguns resultados. Se você for treinar hoje, quando você chegar em casa, vai estar do mesmo jeito. Dolorido, vai estar cheio de dor, com dor, desmotivado, feio e gordo do mesmo jeito, assumindo, né, que é essa condição que a gente se encontra. Com resultado de curto prazo, só você está pagando a academia, você está acordando mais cedo ou dormindo mais tarde. Você está chegando em casa morrendo de dor e você não vê nenhum resultado no curto prazo. Ou seja, tudo contra para você continuar essa prática. E no longo prazo? No longo prazo já é ótimo. Por quê? Porque você, além de ter muita saúde, ainda vai ter um shape, um corpo muito bem modelado. Longevidade. Você vai chegar velho com saúde, com força, podendo andar, subir escada, descer. Se você plantar isso aqui agora. Então vamos sair da saúde e vamos para a vida financeira. Poupar é bom ou ruim no curto prazo? Ruim demais. Horrível. Por quê? Você abre mão de alguma despesa. Ao invés de poupar, eu podia torrar em relógio, em telefone, em óculos, em roupa, em viagem. Mas não, eu vou ter que abrir mão disso tudo para nada. Porque o dinheiro vai ficar no banco. Eu não vou usar ele. Ele é péssimo. Só que no longo prazo. O que eu abrir mão agora, eu vou ter multiplicado para o longo prazo, para, por exemplo, quando eu for aposentar, e aí eu estou falando de longo prazo mesmo, eu não passar fome, eu não ter necessidade, eu não estar dependendo do governo para me dar aquele saláriozinho, se é que daqui, quando a gente aposentar, vai ter INSS. Mas deixa eu apimentar esse raciocínio, tá? Que é um raciocínio
popular comum de muitas pessoas quando a gente começa a falar sobre esse assunto, tá? Geralmente, quando a pessoa ela pensa no longo prazo, ela pensa muito no que ela vai perder no curto prazo. Só que aí vem uma mentalidade, com todo o perdão da palavra, medíocre das pessoas, e que é muito comum de pensar o seguinte: e se eu não viver até lá? Eu vou ter que gastar, eu vou ter que abrir mão de prazeres momentâneos, eu vou ter que abrir mão de comprar algo que eu gostaria de comprar enquanto todos estão comprando, para eu poupar o meu dinheiro ao longo do tempo e ter uma aposentadoria mais tranquila, uma vida financeira lá depois dos meus 40, 50... 40 não, 40, hoje 40 são os 25, 30 do ano passado, né? Não, eu tenho 40, eu nem acredito que eu tenho 40. E olha o shape. Não, eu achava que o povo de 40 era povo velho. Eu tô no auge da minha vida. Mas é longevidade, cara. Olha a qualidade de vida que a gente tem hoje. Exato, né? exato. Então, lá depois dos 60, 70, eu vou ter uma qualidade de vida e poder usufruir do meu dinheiro. E aí vem uma mentalidade que é o seguinte: será que eu vou ter a disposição que eu tenho agora para usufruir daquilo que eu estou poupando lá no futuro? E se eu não chegar? Então, assim, como que você lida com essa mentalidade, tá? Do brasileiro, com uma mentalidade comum, e a gente sabe que é comum, dentro desse exemplo do contexto que você ensina? É algo que passa na nossa cabeça, mas assim como a Bíblia dá o livre-arbítrio. Cada um é dono das suas escolhas. Cada um toma as suas decisões. Se você acha que você não vai viver, e se você viver? Então, eu só provoco uma reflexão. E se você viver? É mais provável que você viva mais 20 anos ou é mais provável que você morra em 20 anos? Claro, gente, a vida é um sopro. Só Deus sabe o dia que nós vamos morrer. Mas eu tenho que fazer minha parte. Se eu estiver vivo aos 60 anos, eu vou estar vivo, falido. E aí? Vai ser muito pior. A dor vai ser muito maior. E eu não estou pregando pandurismo. Consultor de finanças pessoais não é pão duro, não. Ele é planejador. Eu viajo todo ano com a minha família. Ah, Diogo, mas você isso, você aquilo. Calma aí, rapidinho. Vamos parar de olhar para o outro, vamos olhar para a gente. Verdade. O que eu posso fazer diferente? Como que eu posso planejar minha vida para que eu viaje todo ano? Para que eu consiga, em momentos adequados, trocar um carro ou um apartamento, ou comprar o meu primeiro imóvel. É tudo uma decisão diária de abrir mão de alguma coisa em detrimento da outra. Deixa eu abrir uma intimidade da minha casa aqui para vocês, eu acho que vai edificar. Minha esposa, há 3 meses, largou o trabalho dela. Ela trabalhava no Tribunal de Justiça, ganhava bem. 18 anos trabalhando lá. Começou como estagiária, assistente, agora ela era assessora de uma desembargadora. Nós juntos tomamos a decisão dela abrir mão para cuidar da nossa família. Nós temos 3 filhas, como você já disse. 11 anos... 8 anos e 3 anos. Uma família maravilhosa. Obrigado. Maravilhosa. Elas são muito dependentes da gente. E minha esposa entendeu que chegou o momento dela de ser mãe, de cuidar de casa. Como eu disse, a Brenda ganhava bem. Muda a nossa vida, a nossa sobrevivência? Não. Se eu não conseguisse que a gente sobrevivesse, ela não ia fazer isso. Então, nossa sobrevivência não muda. Agora, muda a nossa qualidade de vida? Óbvio. Tudo em finanças tem uma máxima da economia que chama custo de oportunidade. Tudo em finanças eu tenho alguma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Para eu ter algo, eu abro mão de outra. Então, o que nós priorizamos agora na nossa casa? A Brenda ser mãe. Ter mais tempo para cuidar das meninas. Isso que nós priorizamos. O que nós estamos abrindo mão? De um tanto de coisa financeira. Então, por exemplo, a gente já tinha, lá no início do ano, a gente planeja a viagem com 12 meses de antecedência. Então a gente planejou, na hora que a gente voltou da praia em janeiro, de 24, né, desse ano, a gente está planejando ir para a Austrália em janeiro de 25. Legal, maravilhoso. Só que nós não vamos mais. Diogo, você pode ir? Posso. Diogo, você deve ir? Não devo. Porque nós abrimos mão de um salário bom, mensal, que fazia parte do nosso contexto familiar. E a gente não está fazendo por 2 razões. Uma, para educar nossas filhas. Então elas já estavam doidas para ir, contando com isso. Eu tenho primos que moram na Austrália, eles iam receber a gente. E nós, quando a gente tomou essa decisão da Brenda abrir mão do trabalho, a gente convocou as 3 meninas para perguntar a opinião delas. E as 3 foram bem
confiantes em dizer que queriam a mãe mais perto. E a gente explicou, nós precisaremos abrir mão de algumas coisas. Você sempre deixa claro isso para as meninas? Claro que cada uma tem uma maturidade. Quais são as idades dela? 11. 11. Com cabeça de 15. A Helena é impressionante, tanto que ela é madura. A Mariana com 8, e é compatível com a idade dela. E a Marcela com 3, que não entende nada. Né? Nada assim, mais ou menos nada. Até um caso engraçado, né? Hoje, o dia que a gente tá gravando aqui, a minha esposa me ligou agora quando eu tava vindo pra cá. Falou, Diogo, sabe o que a Marcela aprontou? Eu falei, o quê? Não, ela conversou com a mãe da coleguinha dela, pediu pra ir pra casa dela. Tá na casa dela. A Marcela, de 3 anos, combinou com a amiguinha dela que ia passar a tarde na casa dela e foi pra casa dela. A Brenda deixou, terceiro filho, né? A gente é mais liberal. Mas é engraçado, né? Como é que são as crianças, né? E as fases. As fases e tal. Mas então a gente deixa claro, a gente conversa. E a gente falou, então tá. Sabe, a primeira coisa que nós vamos ter que abrir mão do quê, papai? De ir pra Austrália. Ah, não acredito. Faz parte. É menos um salário que tá entrando aqui em casa, é algo que nós precisamos abrir mão. Então a gente abriu mão em razão para educar as meninas, mas de um novo contexto que a gente vive. Não é barato ir pra Austrália com 5 pessoas, não. Então a gente falou, não, vamos abrir mão. No segundo momento que nós nos organizarmos para ir diante desse novo cenário nosso, nós vamos. A gente abriu mão. Quando você fala de, por exemplo, organizar com antecedência, por exemplo, as viagens que você fala, que vocês organizam com 12 meses de antecedência, isso aí é em função também da inteligência financeira que vocês têm? Ou é uma questão do escopo que vocês têm hoje de agenda e tudo mais? É uma combinação. A gente, nos últimos anos, a gente viaja sempre assim. A gente viaja em janeiro, por causa da escola das meninas. Uma viagem boa em janeiro. Em julho, a gente viaja também em família, uma semaninha só. Nos últimos 8 anos, a gente viajou para o mesmo lugar. Você conhece o PV, Palavra da Vida? É muito conhecido em Goiás, Goiânia, e Caldas Novas, né? E Atibaia. É um projeto muito legal de uma igreja. PV. E a gente sempre vai no PV em julho. Tem uma divisão de 3 semanas que recebe as famílias. É como se fosse um acampamento de igreja. E a gente vai sempre com as meninas. Elas ficam numa liberdade enorme lá. É um preço super acessível. Come demais do jeito que crente gosta. E elas ficam com muita liberdade, são ministradas e tem muito tempo de brincadeira, de diversão. É água quente, é gostoso, enfim. Então a gente sempre vai em julho lá. Em janeiro a gente vai... os últimos 2 anos a gente foi pra praia, mas a gente faz uma viagem boa. E eu e a Brenda escolhemos 5 dias para viajar só nós dois. Tá? No final desse mês a gente tá indo para Orlando agora. Legal. Orlândia. Eu e ela, só nós dois, uma semaninha. Para namorar mesmo. São 15 anos de casado, super importante que a gente entende isso também. Você tem essa rotina também, né, como casal? Temos, sempre. Aí a nossa data que não a gente não consegue fazer com 12 meses. Porque a nossa, pra gente viajar, tem que ter um ambiente criado, um ecossistema todo trabalhando para cuidar das meninas. Da nossa casa, porque elas estão na escola e tal. Mas a gente não abre mão, uma vez por ano a gente faz isso. E a viagem com as meninas, então, nessas datas por causa de escola. E como a gente já sabe que a gente vai viajar, a gente já planeja a viagem antes, por inteligência financeira. É mais barato? Muito mais barato se eu fechar o hotel, a hospedagem, o lugar que a gente vai ficar com 12 meses de antecedência. Passagem aérea é mais barato e eu consigo dividir antes de viajar. Qual que é o problema das pessoas que dividem, parcelam as viagens? Elas viajam, quando elas voltam, elas ainda estão pagando a viagem. Isso é desesperador. Você viajou faz 6 meses, você continua pagando. Pagar antes não é. Você paga antes. Então você imagina, chegar em janeiro, nós vamos para Maracaípe. Eu só vou gastar lá na viagem o dinheiro que eu gastaria na minha casa comendo. Que eu já paguei a hospedagem, já paguei o traslado, né? O avião, nesse caso é avião, mas podia ser carro. Então, é uma forma de você se organizar financeiramente. Você tem 12 meses para pagar uma viagem, então o que você abre mão por mês é muito pequeno para você poder conseguir fazer essa viagem. Claro que é proporção diferente para cada pessoa, mas também o lugar é diferente para cada pessoa. Mas eu até ouso fazer uma afirmação aqui. Eu vou olhar para a câmera para que vocês olhem aqui nos meus olhos. Eu ouso dizer que
todos os nossos sonhos financeiros são possíveis da gente alcançar. Eu não sei o que está passando na sua casa agora, eu não sei qual é a sua realidade financeira, mas se tem algo de benefício na vida financeira pessoal, em finanças pessoais, é que é uma ciência exata, é matemática. 1 mais 1 é 2 e não vai deixar de ser 2. Então, enquanto 1 mais 1 for 2, a gente sabe que se a gente ajuntar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente consegue ter um montante financeiro. A diferença entre eu, Felipe, e você que está aí nos assistindo, é o tempo para a gente alcançar aquele mesmo sonho. Mas que você é capaz de ir para Paris, ou ir para Nova York, ou ir para Guará-Paris, seja qual for o seu sonho financeiro, você é capaz, desde que você faça, se organize financeiramente, trabalhe muito, porque a vida não é fácil, faça um planejamento e se organize para isso. É assim que a gente tem vivido lá em casa e a gente consegue. E eu concordo muito com você. E eu queria saber, assim, quais foram as crenças que você precisou ressignificar para você chegar a um patamar de uma mentalidade financeira liberta. Porque, assim, finanças, além de ser um tabu hoje para os brasileiros, é claro que envolve também a questão educacional, né? Sim, perfeito. Se a gente olhar para os países desenvolvidos, eles têm uma estrutura educacional de base muito forte. E é por isso que esses países chegaram onde estão. Mas também tem um fator de crença. E eu queria que você, para a gente encerrar esse assunto de finanças aqui e ir para outros assuntos que também são bem interessantes, tanto quanto esses, e falasse assim, o que é necessário para o brasileiro hoje ter para começar a ter uma liberdade financeira, a ter saúde nas finanças. Porque assim, o seu projeto, ele é um projeto libertador. A gente vê outras pessoas que se levantaram também, grandes nomes hoje no Brasil, influenciadores, para falar sobre finanças, para destravar essa área, porque realmente é um grande problema no Brasil. O Brasil é um país com uma extensão territorial gigante e composta para a maioria de pessoas quebradas financeiramente, falidas. Verdade. Eu queria saber, assim, você como especialista da área, qual é o passo a passo que a pessoa tem que trilhar para ela chegar a uma certa liberdade, para ela começar a destravar isso na mente, porque de repente é uma crença, de repente é uma técnica que ela tem que aprender. Primeira coisa que a gente precisa quebrar é parar de dizer, ó vida, ó céus, eu nasci assim, vou morrer assim. Está repreendido isso sobre sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já vi milhares de pessoas repetindo isso. Meu pai era assim, eu sou assim. Minha mãe era assim, eu sou assim. Eu tô aqui para falar que a primeira coisa que você tem que quebrar é essa maldição. É dizer, eu sou um agente de transformação. Eu posso fazer diferente e eu, Diogo, sou prova disso. Os meus pais, eu nunca passei necessidade. Nunca cheguei em casa que eu não tinha comida. Mas eu nunca tive vida fácil. Nunca. E era aquilo que eu falei. Tinha pouca organização, então faz parte de técnica financeira mesmo. Tinha muita bondade, que foi muito bom, eu aprendi isso. Eu sou fruto da generosidade. Minha faculdade foi paga. Metade da minha faculdade, durante 2 anos, foi paga por 5 parentes. 2 tios e 3 primos. Eu precisei de ajuda. E graças a Deus, eu e minha esposa, nós já pagamos pelo menos para mais de 5 pessoas. A gente já conseguiu pagar a faculdade de mais de 5 pessoas. Que benção. Por isso que eu sou a favor de generosidade, eu creio muito de que a mão aberta que você tem para dar é a mesma mão aberta que você tem para receber. Mas falando de crença limitante, né? É a pessoa que acha que vai morrer do jeito que ela nasceu. Eu nunca fui bom em matemática. Ninguém está pedindo para você ser bom em matemática. O Excel faz tudo sozinho. A calculadora faz tudo sozinho. Site. Quanto que é se eu depositar 1.000? Quanto que eu vou ter daqui a 10 anos? Faz tudo automático para você. Inteligência artificial hoje está aí para resolver vários dos nossos problemas, mas a gente vai ter que querer. Eu vejo gente se lamentando que ganha muito pouco. Aí a pergunta que eu faço para a pessoa é, o que você faz? Quanto tempo que você gasta do seu trabalho até da sua casa até o seu trabalho? Gasto pelo menos 50 minutos de ônibus. E na volta? Mais 1h30, porque a volta tem mais trânsito. O que você faz durante esse tempo? O que você faz durante 2 horas e 20 minutos do seu dia? A maioria responde, nada, nada, nada.
Enquanto nós dois estamos aqui no podcast. O livro que eu comecei a vender, que eu produzi, eu demorei 2 anos para escrever meu livro. Ele está sendo vendido agora. O curso online que eu fiz, que está no meu site disponível, enquanto nós estamos aqui tentando abençoar a sua vida, aqui dividindo esses insights, esses pensamentos com vocês. Tem gente comprando meu curso online. Ou seja, renda extra. É produzir riqueza, é parar de se lamentar e parar de achar que você vai ser a mesma pessoa que às vezes seu pai e sua mãe foram, ou que você nasceu sendo, ou que você não dá conta, ou que você não consegue. Sim, é possível. Eu não estou aqui como coach, falando que você é a melhor pessoa do mundo, nada disso. Estou falando assim, alguma coisa você sabe fazer. Pode ser comida. Eu que faço almoço domingo na minha casa, todo mundo gosta. Comece a fazer marmita. E vende para os seus vizinhos. Faz renda extra com comida, com marmita. Começa daquilo que você sabe fazer, daquilo que você é bom em fazer. E deixa para os outros aquilo que os outros são bons em fazer. O jogador de futebol, ele é bom para fazer gol, para defender bola, para tocar, para jogar futebol. Eu hoje cuido de várias famílias, eu cuido de patrimônio financeiro de jogador de futebol. São várias famílias. Eu tentei ser jogador, eu não consegui. Não era para mim. Uhum. Agora, eles não podem querer ser financeiros porque eles não são financeiros, eles não são financistas, eles não entendem de finanças. Eles precisam dedicar ao futebol. Então, eu tô lá para cuidar das finanças deles, e é isso que eu faço. Uhum. Então, onde eu quero chegar? Em dizer, alguma coisa de bom você faz. Pense sobre isso. Pode ser a chave para você virar uma renda extra e, quem sabe, essa renda extra virar o seu salário principal. Virar a sua principal fonte de renda. E aí vai ao encontro da sua primeira pergunta sobre a diferença dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. A mentalidade de curto prazo, nós já falamos sobre isso, nós citamos exemplos sobre isso. O americano, o japonês, tudo é planejamento. Tudo é longo prazo. Tanto é que quando os filhos nascem, os avós dão ações para os netos. Olha só. Aqui no Brasil, quando se tem dinheiro, coloca dinheiro em poupança. Poupança, para quem não sabe, durante muito tempo se perdeu dinheiro em poupança. Agora que a inflação está menor, a poupança está rendendo um pouquinho acima da inflação. A inflação, para quem não sabe, é o custo das coisas, né? As coisas vão aumentando de preço. Quem não vai no supermercado hoje, foi há 3 meses atrás, está muito mais caro o supermercado hoje que 3 meses atrás. Isso é inflação. A poupança hoje, ela paga ali a inflação e sobe uma beiradinha, mas tem outros vários investimentos que vocês podem ganhar mais dinheiro. Então, olha a mentalidade do americano, do japonês de, não, longo prazo. Bolsa de valores é o quê? Eu estou comprando uma empresa que tem ações negociadas na bolsa, que está crescendo, que vai investir mais para crescer, vai aumentar o faturamento, vai aumentar o seu lucro e vai dividir mais lucro comigo e eu vou poder ganhar dinheiro, uma beirada disso aí. Eu tenho uma participação disso. Eu tenho uma participação disso e no longo prazo eu vou me beneficiar disso. É isso, é essa a cabeça, né? A crença limitante de ó vida, ó céus, a crença limitante de deixa a vida me levar, a vida leva eu e não pensa no longo prazo. E de sermos mesmo, nós somos, com a bênção de Deus, porque é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá saúde, nos dá capacidade. Com a bênção dele, nós somos agentes de transformação. A gente pode moldar o nosso futuro. O poder da decisão é nosso, porque a Bíblia diz que Deus deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você toma as decisões do que você quer. Eu vou te abençoar nas decisões compatíveis com a Bíblia, com a minha palavra, né? Assim que Deus fala. Agora, a gente tem a capacidade ou a condição de tomar as nossas próprias decisões. E você está falando aí sobre a bênção que Deus nos deu para a gente tomar as decisões, né? Baseado no livre-arbítrio. E isso nos leva a um ponto muito interessante, porque as decisões, elas apontam para a autonomia. Sim. E o grande problema, na minha visão, posso estar errado, é que muitas vezes as pessoas elas delegam a responsabilidade de cuidar das próprias finanças para outros, para terceiros. E o problema é quando esses terceiros representam o governo, representam o Estado, que não está nem um pouco interessado no seu sucesso financeiro, na sua longevidade, na sua saúde financeira.
Então, quando a gente fala sobre ter realmente o poder da escolha, é da gente escolher, assumir e aprender sobre e se capacitar sobre as finanças, né? Por exemplo, você tem o seu curso. Quem detém a informação detém o poder. Verdade. É isso. Eu preciso me informar. Então, só da pessoa estar aqui assistindo esse momento, ela está buscando informação. Verdade. Ela quer uma transformação. Eu acredito muito nisso. Então, que você saia daqui hoje mesmo transformado e disposto a estudar mais, a correr atrás e ir em busca dos seus sonhos. É isso aí. Maravilha. Diogo, vamos falar sobre gestão? Vamos lá. Olha só, você tem uma carreira muito bem sucedida na gestão, inclusive, de outras empresas. Você passou pela Uzi Minas, pela Log, pela Fieng. Hoje, a Itatiaia está sob a sua gestão também. Como que foram essas experiências, assim? Me fala um pouco do seu modelo de gestão, porque eu quero aprofundar um pouco mais sobre o seu momento atual hoje na Itatiaia, mas eu quero fazer essa caminhada para chegar lá. Legal. Tudo tem a ver com o que a gente já conversou. A minha cabeça é uma cabeça de longo prazo. Eu vejo hoje tantos jovens, tanta gente, acho que a maioria mais nova do que eu, desistindo fácil das coisas. Assim, eu não desisto. Eu sou chato. Uhum. Meu modelo mental é um modelo de insistência. Eu acho que eu estou longe de ser o mais... Eu estou longe de ser uma pessoa super inteligente. De verdade. Uhum. Estou longe de ser. Mas eu sou super esforçado. Me dá uma coisa para fazer, eu vou até o final para fazer, até conseguir fazer. Eu sou esforçado. Eu sou disciplinado. Relógio, pontualidade, calendário. Eu estou apontando para cá porque a minha vida está toda aqui no calendário. Tudo que eu tenho para fazer. Eu acho engraçado quando as pessoas... É normal isso, você mesmo fez comigo. Diogo, tá confirmado amanhã, né? Não tem que conversar 2 vezes. Eu falei uma vez, tá confirmado. Óbvio que acontece em exceções. Mas onde eu quero chegar? Eu tenho tudo marcado e então eu cumpro todas as minhas tarefas. Você está falando de modelo de gestão e isso me vem muito à mente. Estou anotando tudo aqui, tá? Fica à vontade. Eu sou super disciplinado. Então, assim, todos os dias, eu acordo 5h20 da manhã, 6 horas eu estou dentro da academia. Eu tenho meu exercício físico como a minha... uma maneira sustentável, né? Um cuidado com o meu corpo, de fato, com o templo do Espírito Santo. Além disso, é uma maneira que eu tenho de extravasar, de dar uma reduzida no estresse, que não é pouco. Você deve imaginar. Imagino. Então, tô lá de manhã e 6 horas da manhã, pouca gente, apesar de rádio ser 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, 5h30, 6 horas, pouca gente me incomoda. Então, eu tenho meu tempo de qualidade ali na academia, na fisioterapia, no futevôlei, são as atividades que eu faço, corrida. Então, eu consigo todos os dias fazer meu exercício. Então, disciplina é um dos fatores principais. Com certeza, disciplina. Disciplina, organização, eu sou metódico, eu sou organizado, por isso que minhas coisas estão no calendário. A única coisa que não tem no calendário aqui é a hora de ir no banheiro. Mas que mesmo assim, as horas se repetem. Acordei de manhã, já vou direto. E tem as horas certas, mas sem anotar. Isso aí eu não preciso anotar, mas eu anoto tudo. Minha alimentação é muito controlada, isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com organização também, tem a ver com os horários que eu faço. Eu brinco com as pessoas, nós vamos falar um pouco mais de Itatiaia aqui, mas lá mesmo, assim, eu estou completando 3 anos esse mês, dia 17. Sexta-feira que vem, completo com 3 anos. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. Hoje faz 3 anos do convite para assumir a presidência da Itatiaia. Semana que vem faz 3 anos de fato que eu assumi. E um dos problemas de cultura que tinha lá e não tem mais era de horário. As pessoas chegavam atrasadas na reunião. Então a reunião está marcada para 3, tinha gente chegando 3h10. E o que eu consegui ensinar para as pessoas é que quem não chegar antes das 3 já está atrasado. Se o compromisso é 3, você tem que chegar às 5h03, 3h03, para as 3 horas começar aquele compromisso. É uma das quebras de paradigma que eu consegui lá e eu acho engraçado todo mundo que chega antes. Diogo, eu cheguei, viu? Já tô aqui. Já vai me avisando, já entenderam o meu jeito de pensar. E horário para acabar. Porque tem que ter horário para acabar, porque depois que acabar esse, eu tenho outro compromisso.
Se eu não cumprir o horário desse, o outro vai atrasar. Eu não vou ser produtivo. Eu não vou otimizar meu tempo da melhor maneira possível. Eu não vou conseguir cumprir toda a minha agenda. Que toda a agenda é essa. Sou pai de 3, casado. Tenho mãe, né? Ajuda a cuidar, a relacionar, a me envolver o máximo possível ainda como cuidado com ela. Sou líder de célula, sou supervisor de célula. Presidente da Itatiaia e tenho o Diogo Sograna, que eu cuido de várias e várias famílias de patrimônio financeiro. Então, de novo, é por causa disso aqui, de calendário. De me organizar nos horários certinho e tentar... Você organiza tarefa por tarefa? Tudo. Tem aqui, todo dia, tá aqui, 6 horas da manhã, personal trainer. O dia que é futebol é 7, porque não tem mais cedo, senão eu ia também. Tem dia que é 6:30. Corrida, tudo no calendário. E você limita categoricamente cada evento? O tempo. Isso. Sim, quando tempo. Eu tenho a gestão dele, sim. Então, quando eu sou convidado para alguma reunião e que eu não tenho essa gestão, eu vou me adequar ao tempo daquela demanda. Mas vai estar marcado. Eu vou saber o tempo que eu vou precisar gastar lá. Porque esse é o segredo dos grandes, né? Assim, não tem como você assumir muitas tarefas, muitas responsabilidades se não tiver uma boa gestão do seu próprio tempo. Tem que organizar. A organização de tempo, para mim, é fundamental. É o meu modelo de... É a minha mentalidade, assim. É o jeito que eu consigo. Eu anoto o tempo para trabalhar, porque a gente tem tanta reunião que a gente não trabalha, né? É tanta reunião durante o dia. Eu anoto, eu guardo um horário que eu preciso para ler e-mail, para responder, para estudar o que o povo me manda. O estudo que eu pedi, agora eu vou receber de volta, eu tenho que ler, tem que ter tempo. Então, eu também determino esses tempos. Eu acho que se eu tiver que dividir algo com vocês, né, daquilo que eu tenho feito, tem dado certo, é a gestão do tempo. Que eu acho que eu faço isso você certo. Carregou em todas as outras experiências? Sempre fui assim. A gente vai melhorando, a gente vai aprimorando. Por exemplo, eu nunca tive um percentual de gordura, um peso que eu tenho hoje. Aí você fala assim, mas calma aí, com 30 anos, seu metabolismo não era melhor que com 42? Claro que era, mas eu não era tão disciplinado. Nossa, então a disciplina, ela... É a chave. Com 30 anos, se você comer 3 pedaços de pudim aqui, não vai fazer a menor diferença para você. Com 40 faz. Então com 40 você não vai comer 3 pedaços de pudim, você vai comer 1. Com 40, você sabe que se você faltar à academia uma semana, na outra semana parece que vai estaca 0. Então, eu acho que quando eu vejo gente falando, né, não, aquela pessoa tá naquela idade, daquele jeito. Eu falei, gente, quanto mais velho, mais a gente aprende o poder da disciplina, mais a gente é maduro para as nossas decisões, para aquilo que a gente está disposto a fazer. Comigo tem sido assim. Então, eu precisava de menos esforço para alcançar os mesmos resultados. Hoje eu preciso de mais, mas hoje eu consigo me entregar tanto mais que eu estou conseguindo, inclusive, melhores resultados. Eu quero falar, inclusive, um pouco da disciplina de horário, porque, com certeza, são muitas tarefas, são muitas reuniões. Como que você lida para dizer não? Porque uma das coisas que um profissional precisa aprender... Um profissional não, eu acho que toda pessoa, né, que quer ter sucesso na vida, quer ter uma vida organizada, ela precisa necessariamente aprender a dizer não. Dizer não é lidar com as emoções, suas e dos outros, né? Como você tem, acredito eu, centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas abaixo de você, respondendo a você, como que você lida com as demandas, com as necessidades, com as urgências dentro desse modelo de gestão? Autonomia. Eu dou autonomia. Eu parto do pressuposto que todo mundo que trabalha comigo tem condição de exercer a função que ele tem. Eu super delego, eu super confio, até eu ter que dar um passo para trás. Mas eu só dou o passo para trás depois que a pessoa não me corresponde. Eu parto do pressuposto que eu confio totalmente em você, que você vai entregar aquela demanda, que você vai cumprir seu prazo e de que você vai me entregar com a qualidade que eu preciso. Ou você vai tomar a decisão correta. Às vezes você vai errar na decisão como eu erro. Eu erro muito. Eu acerto mais que eu erro. Pelo menos eu tento acertar sempre mais que eu erro.
Mas eu parto do pressuposto que a pessoa está tomando uma decisão que ela busca acertar. Então, delegar, dar autonomia. E hoje, cada dia que passa, ao meu ver, a gente vive um mundo mais horizontal. Então, voltando lá na Itatiaia, que a gente citou algumas vezes aqui. Quando eu entrei há 3 anos, eu instituí o almoço com o presidente. Eu queria conhecer todo mundo. Éramos 170 funcionários. Todos os dias eu almoçava, todos os dias eu não conseguia, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana eu almoçava com 3, 4 pessoas. Só ouvia. Eu fiz isso. E vários me relataram que nunca tinham subido no andar que eu estava. Modelo de gestão anterior, zero crítica. Mudança do nosso totalmente tempo vertical, de vida. Era vertical. Então a pessoa ia na minha sala e falava, Diogo, não é que eu nunca vim aqui na sala, não. É que eu nunca subi no 4º andar da antiga sede que a gente ficava. O modelo de gestão hoje, ele é muito mais horizontal. Você lida com estagiário, com qualquer tipo de pessoa. A informação, ela precisa estar presente mais na organização. Todo mundo tem que saber qual é a meta que a gente tem para o final do ano. Tem que ser algo mais comum, que as pessoas conversem sobre aquilo no meio delas, entre elas. Então, com isso, você traz mais produtividade, você traz a autonomia, por exemplo, a Itatiaia não tinha orçamento. Eu não sei viver na pessoa física sem orçamento. Imagina uma pessoa jurídica. Eu não sei como fazer gestão de qualquer empresa. Eu não tenho essa capacidade, sem orçamento. Uhum. Orçamento é o mínimo de gestão. É quanto que a empresa vai faturar e quanto que ela pode gastar, para quanto que ela vai investir, para quanto que vai sobrar, para quanto que eu vou gerar de lucro. Nem sobrar não é a palavra certa. Quanto que eu vou gerar de lucro. Ou quanto que eu preciso gerar de receita para gerar tal lucro e me possibilitar gastar, ter tanto de despesa ou tanto de investimento. Itatiaia não tinha. Quando eu instituí o orçamento, as pessoas iam me dar feedback e falavam, Diogo, foi super difícil fazer orçamento. A rádio, quando eu entrei, tinha 69 anos, hoje ela tem 72 anos de história, de vida. As pessoas falavam, pô, eu não sabia como que é bom, porque reclamaram muito na hora de fazer. E é muito difícil mesmo. Primeira vez, então, você está acostumado, né, cultura, a não ter. Você ia lá no chefe, pedia tudo e ele liberava ou não. As pessoas tiveram que fazer, ralaram pra caramba, me fizeram. Pô, vencemos uma etapa. Aí depois elas tinham autonomia de usar o orçamento. Olha que legal. A pessoa passou um ano inteiro falando, não, eu que tomei aquela decisão, eu que contratei aquela pessoa, eu que fiz aquele projeto. Ela tinha um dinheiro específico para aquela verba que eu já tinha aprovado. Se eu aprovei, está aprovado. Se alguma coisa mudar, eu vou avisar. Mas enquanto não mudar, a pessoa tem autonomia de executar. Então, olha o tempo que ela não perdeu. Ela perdeu uma vez um tempo, investir um tempo em me apresentar os projetos, eu validar, tá em linha com o nosso planejamento, com aquilo que a gente entendia para a empresa, e ela foi executando com alçadas de aprovação. Então, obviamente, você tem um processo de um diretor financeiro aprovar, de alguém lá de compras dar ok executar, é um contrato, vai passar por mim, óbvio. Mas você tem já pré-determinado um bolo de dinheiro para executar aquelas tarefas. Isso é autonomia, isso é gestão moderna, horizontal, é um pouco disso. Agora, eu quero me aprofundar mais sobre a sua gestão na Itatiaia, porque me chamou muita atenção essa questão do antes e depois, né? Vamos voltar aí no convite, né? Como é que foi esse convite para presidir a rádio? Foi doido demais. Porque a Itatiaia hoje é a primeira já é a primeira do ranking, né? Do Brasil. Como é que foi esse convite? 10 de maio de 2021, eu estava na FIENG. Vou dar um passo para trás. Tá. Eu saí da Uzi Minas. Ninguém sabe. Vamos lá. Vou dar mais um passo para trás. Não quero ser prolixo não, mas acho que a história é legal. Vamos lá. A Uzi Minas, todo mundo que entra lá é um sonho. Ninguém quer sair. É uma empresa que você vai aposentar lá. E eu entrei lá para aposentar lá.
12 anos e meio depois, eu achava que o meu ciclo tinha fechado e que eu tinha que ser audaz, corajoso e mudar de rumo. Fui para uma empresa super pequena chamada Log Commercial Properties, que é do grupo MRV. E o povo da Uzi Minas assim, você ficou louco? Como é que você troca a Uzi Minas pela Log? E fui num desafio de fazer o IPO da Log. Abrir o capital dela e levá-la para mercado. E fui. E lá eu fiquei responsável, era gerente de relações com investidores e de planejamento financeiro. Fui para lá. Então a primeira coisa é, eu consegui romper a saída da Uzi Minas, que ninguém saía da Uzi Minas à época que eu saí. Hoje está um pouquinho diferente. Isso mesmo era assim, que ano? 2016. 2016. Eu saí de lá em dezembro de 2016. Tá. Fui para a Log. Na Log, eu conheci o Rubens Menin. Ele era o dono da Log, presidente do conselho da Log. Eu, como relações com investidores, relacionava com o presidente do conselho, poucas vezes, mas fizemos pelo menos uma reunião por mês. Ele passou a me conhecer, sabia quem eu era, e eu tinha ali um primeiro contato com ele. Fiquei lá por praticamente 2 anos e recebi o convite para ir para a FIENG numa superintendência de defesa da indústria. Superintendente na FIENG é o maior cargo que tem lá. Eram 12 superintendentes. E eu tive a bênção de receber uma superintendência que cuidava do interesse do empresário, da indústria. Nas áreas de economia, tributário, trabalhista, meio ambiente, energia. Tinha uma área lá que a gente chamava de câmaras, conselhos, câmaras e conselhos. E ainda fiz parte de um conselho estratégico que reunia as 25 maiores indústrias de Minas. Então, era o presidente da FIENG, eu era uma espécie de um secretário desse conselho, um coordenador, não tinha um nome específico, e os 25 maiores empresários de Minas Gerais. E o Rubens fazia parte desse conselho também. Dia 10 de maio de 21, ele foi lá na FIENG e pediu o meu presidente, me pediu de volta. Ele falou assim, eu quero o Diogo de volta. Ele falou, de volta? Como assim? Porque eu já tinha sido da Log. E eu saí da Log para ir para a FIENG, lá com o Flávio, convite do Flávio Rosco, presidente da FIENG, a quem eu sou eternamente grato. Foi um excelente gestor, me ensinou demais. E aí eu tava lá, o Flávio me chama 2 horas da tarde, me liga e fala, Diogo, vem aqui na minha sala. Fui lá, ele falou assim, o Rubens esteve aqui, o Rubens está comprando a Rádio Itatiaia, quer que você vá para lá como presidente da rádio. Eu falei, quê? Não acreditei. Nunca me inscrevi para o cargo. Eu não achava que com 39 anos eu ia assumir presidente de empresa nenhuma. Eu idealizava isso, mas lá para 50. E nunca me inscrevi para fazer parte de uma rádio. Assim. Eu já tinha feito... Aliás, naquela época eu estava na 98 falando de Diogo Sograno. Antes da 98, eu já participei da Itatiaia num programa da madrugada. Chama Café com Notícia, existe até hoje. E era uma pílula que chamava Café com Grana. Então eu já trabalhei na Itatiaia, mas voluntário, de graça, para fazer isso aqui que a gente está conversando. Podcast. Rádio, né? Rádio é podcast. Aliás, a Itatiaia tá igualzinho, né? Videocast, aqui é tudo vídeo. Então, eu já tinha feito minha participação por lá. Mas nunca, nem sequer passou na minha cabeça ser presidente da Itatiaia. Nunca. Mas nem assim, nem nada. Nem diretor, nem gerente, nada, nunca. E tava lá na FIENG, então o Flávio me chama, falou, meu Deus, sério, presidente, como assim? Que benção e tal. Calma aí. E agora? Ele falou assim, não, ele quer voltar aqui hoje ainda. Ele tinha ido lá pessoalmente pedir pro Flávio. E aí eu falei, não, me dá 2 horas e tudo bem. Era umas 2 e pouco. Ele falou, não, então tá, vou falar pro Rubens voltar aqui hoje 18 horas. Você pode conversar com ele? Eu falei, claro. Liguei pra minha esposa, falei, você tá sentada? Não, então senta. Falou, o que é? Eu falei, é coisa boa, mas é muito bom que eu nem imagino. Você nem imagina. Aí eu contei pra ela, também ficou horrorizada. Aí nós oramos juntos no telefone. Conversamos, eu falei, amor, a maior bênção é o seguinte, nem convencer o meu presidente a mudar de emprego, eu não preciso. Foi ele que me falou que tem gente convidando e que eu deveria ir. Olha só, cara. Então, assim, sabe quando tudo dá certo? As portas se abriram, eu entendi que Deus estava me chamando para estar, né, para estar à frente de uma empresa de comunicação, na imprensa, que tanto, né, é tão importante no Brasil, no mundo.
E aí, 18 horas, o Rubens voltou na FIENG e a gente ficou conversando até umas 20 horas. E eu lembro dele falando, né, Diogo, ó, minha linha editorial é proteger Belo Horizonte, proteger Minas Gerais, proteger o Brasil. Você tá em linha com isso ou você pensa diferente? Eu falei, não, eu tô em linha. Falei, então, é isso que eu acredito, você vai ter autonomia total, e me deu, de fato. Você tem autonomia total, precisamos manter o legado do Emanuel, a rádio é muito grande, está fazendo 70 anos em janeiro, né, janeiro de 22, ela fez 70 anos. É um desafio enorme, mas eu confio em você. Ele elogiou meu quociente emocional, eu lembro dele fazer umas linhas assim do quociente intelectual, QI, mas ele falou, ó, o que mais me chama a atenção é o seu quociente emocional, você vai precisar disso, isso para mim é relevante. Isso que eu ia te perguntar agora. Qual foi a qualidade, o que ele apontou em você naquele momento foi isso. Que te fez realocar você dentro da peça do xadrez? Eu achei engraçado que o Flávio Rosco, né, o presidente da FIENG, falou assim, não, Rubens, o QI dele é muito alto. Aí ele falou assim, não tô falando que é baixo. Eu tô falando que o mais relevante para mim não é o QI alto, é o QE, é o quociente emocional. É o equilíbrio emocional que o Diogo me apresenta ter e vai ser importante ter isso. Agora, depois de 3 anos, eu sei que ele estava certo. Que eu precisava ter mesmo um quociente emocional elevado, porque não é fácil, não. Olha só, cara. Olha como que a inteligência emocional é uma das competências, das maiores competências hoje do mundo. Eu falo isso há 4 anos, né? Desde quando eu fiz a minha primeira formação em inteligência emocional, há 4 anos atrás. Legal. E que dei muitas mentorias, muitos treinamentos corporativos. Eu sempre falei isso, que a inteligência emocional e a comunicação são as principais competências de profissionais de sucesso. Legal. Olha o que... E nós nem conversamos disso. Você fez com quem? Você fez mentoria? Fez o quê? Eu fiz com o Augusto Cury. O Augusto Cury é meu cliente. Augusto Cury, seu cliente? Augusto, cara, Claudinha e Carol. Ele tem 3 filhas. 3 filhas. Camila, Carol e Claudinha. A Carol e a Claudinha são meus clientes. Olha só, cara. A minha primeira formação foi na Mentes, 2017 para 2018. Fiz uma formação completa, que hoje nem existe mais. Hoje, geralmente, um final de semana você já tira uma certificação. A minha certificação naquela época ela durava mais ou menos 1 ano. Depois mais um TCC de 1 ano. Então, eu fiz uma formação completa em inteligência emocional. Que legal. Tive Você fez com o Papa, só com o melhor de todos. Só com o melhor. Um dos precursores da gestão emocional. O Augusto é absurdo. Porque tem o Daniel Goleman, que é o precursor da inteligência emocional, e tem a gestão emocional, que veio do Augusto Cury. Uma das competências apontadas para você exercer o cargo foi inteligência emocional. O quanto você tinha capacidade de gerir emocionalmente você mesmo em detrimento dos outros desafios que você ia passar. E eu nem sei que eu sabia que eu tinha isso. Eu nem sabia. Isso é incrível. Na hora que ele falou, eu falei, eu tenho isso. Legal. Olha só. Bom. E de lá para cá, como é que foi? Porque assim, ó, antes de você falar de lá para cá, eu li numa entrevista que você deu, que inclusive foi nesse dia acredito que no Convites, né, do Rubens Menin, que ele te fez um convite e ele te fez a seguinte pergunta: qual é a rádio do futuro? O que você respondeu? Ou essa foi uma pergunta retórica? Não foi uma pergunta retórica, não. A gente até hoje não sabe qual é a rádio do futuro. Mas tem vários caminhos que apontam que rádio não necessariamente será transmitida por um transmissor. E essa foi a virada de chave pra gente. A Itatiaia, nós criamos um conselho de administração, o qual o Rubens preside o conselho. E tem mais 2 pessoas que trabalham com ele, uma na MRV e uma na Coned, que é uma family office dele, que compõem esse conselho. Minha primeira reunião de conselho, eu levei um relatório dessa grossura, que eu achava que eu estava bombando. Todas as partes de gestão que eu podia imaginar, eu levei. Tudo que era meu, que eu achava que era bom, que era top, levei tudo para ele. Na hora que depois de meia hora, 1 hora que eu apresentei todo o meu trabalho para ele, depois de 1 mês que eu estava lá, ele falou assim: Diogo, brilhante o que vocês entregaram. Excepcional. Mas está faltando 3 coisas. Eu falei, o que, Rubens? Ele falou, digital, digital e digital. Uau. Acabou. De lá para cá, nós viramos a chave, transformamos a rádio em digital. Qual foi a mudança de mindset? A rádio
É uma ferramenta de comunicação. Mas nós não somos rádio. E eu achei legal que você não chamou a gente de Rádio Itatiaia. Você chamou a gente de Itatiaia. Você repetiu 2 ou 3 vezes, você não falou rádio. Rádio é um instrumento de comunicação. Nós somos belíssimos produtores de conteúdo. O que a Itatiaia sabe fazer muito bem é produzir conteúdo. Aí a gente falou assim, beleza, então ela produz conteúdo. E onde a gente entrega esse conteúdo? Também no rádio. Mas temos que entregar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Temos que entregar no TikTok. Temos que entregar no YouTube. Temos que entregar no nosso site e no nosso aplicativo. Viramos uma rádio 360 graus. Multiplataforma. Com isso, em janeiro de 2022... Calma aí, janeiro de 22 está muito recente, né? Tá, é muito pouco tempo. Mas eu acho que foi sim. Janeiro de 22, janeiro de 23. Deu bug aqui, gente, perdão. Que vocês virar uma rádio mais ouvida do Brasil. Ah, tá. Na hora que você for sumir o microfone, eu vou tentar pesquisar aqui e lembrar. Tá. Mas aí nós viramos a rádio mais ouvida do Brasil. Por quê? Porque começamos a somar o terrestre, que é o áudio dial, o radinho, com o digital, que é tudo que é streaming. Todo streaming de áudio, e aqui não tem YouTube, aqui eu tô na Alexa ouvindo Itatiaia, tá contando. Eu tô no site ouvindo Itatiaia, tá contando. Eu tô no aplicativo ouvindo Itatiaia, tá contando. A soma do digital com o terrestre nos tornou a rádio mais ouvida do Brasil. Aí durante 2022 e 2023, a gente oscilou. Primeiro lugar, segundo, terceiro, voltava para o primeiro. Segundo, primeiro, voltava. Chegou agora, em março, nós estamos em maio. Em março de 24, ou melhor, abril de 24, nós batemos 6.800.000 ouvintes únicos. Isso equivale a... Se eu somar o segundo e o terceiro lugares, a gente ainda assim fica 15% maior que os dois juntos. A gente consolidou tanto como o primeiro lugar do Brasil que o segundo e o terceiro lugar juntos, a gente ainda é maior que eles. E isso foi graças à primeira reunião de conselho, quando o Rubens virou e falou: digital, digital e digital. As outras coisas tem que fazer. Mas não pode esquecer disso. E aí nós viramos a rádio, viramos o mindset de produtor, de rádio para produtor de conteúdo. E aí digitalizamos a empresa. Mas você já tinha essa perspectiva? Porque assim, ó, quando eu vi o anúncio, claro que a gente fica feliz demais, né? Principalmente por saber quem você é. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, uma gestão nova. Gestão nova, um cara novo, uma gestão nova. O que ele vai trazer de novidade, né? Do seu mundo, desse mundo atual que nós estamos vivendo agora, para essa gestão. Porque o que você falou brilhantemente era conhecido como rádio. Isso. E rádio, assim, eu sou apaixonado com rádio, cara. Apaixonado. Por isso que... Podcast, sou apaixonado com isso. E rádio, ela passou a... Eu sei que para os apaixonados nunca vai se perder, né? Só que vamos falar da evolução, né? Da comunicação e evolução das mídias. Isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Aqui, os velhinhos, desculpa o jeito de falar, gente, mas pessoas mais velhas estão tudo assistindo Itatiaia pelo YouTube. Encontrei hoje, num enterro que eu fui de manhã, com uma pessoa que me conhece há muitos anos, é da mesma época que eu era amigo dessa pessoa que faleceu e que era do meu convívio quando eu era novo. Essa pessoa me encontrou, Geraldo. O Geraldo me encontrou, o Geraldo deve ter entre 70 e 80 anos. Ele falou: Diogo, eu escuto Itatiaia o dia inteiro. Eu falei: Geraldo, como assim? Que legal e tal. Fica ligado no YouTube o dia inteiro. YouTube, cara, eu tava no Tauá, terça-feira, lá em Caeté, dando palestra da Itatiaia e do Diogo Suagrana, foi uma mescla. Eu voltando de lá, eu ouvi Itatiaia num barzinho, numa mercearia. Aí eu falei com o motorista assim: espera um pouquinho, abri o vidro. Aí chamei tava um senhor lá, eu chamei ele, falei: o senhor tá ouvindo Itatiaia? Ele falou: tô. O YouTube fica ligado aqui o dia inteiro. Olha só. Olha que impressionante. Mercearia em Caeté. E hoje de manhã falando com esse tio, né? Tem um carinho
pela família e tal, chamei de tio Geraldo, ele falou, Diogo, escuta. E a idade dele mais ou menos está faixa de quê? Acima de 70. Acima de 70? Acima de 70 A minha mãe tem 74. Olha só. Não. Minha mãe tem 75. Então, ele tem que ter mais de 70. E vocês conseguiram alcançar. Porque é de uma época que não usava. Não usava isso. Mas mudou tudo. Mudou tudo. O que você teve que tirar e o que você teve que inserir? Inserir, a gente já sabe aqui que é o digital, né? As plataformas. Isso. Mas o que você teve que tirar? Assim, você falou assim, isso aqui não vai fazer parte da minha gestão. Não acho que tirar ou adaptar. Teve muita coisa, mas não é tirar. Eu acho que é acrescentar. Não tinha orçamento, passou a ter. Você acredita que o departamento comercial da Itatiaia não tinha meta? Não. Você já ouviu falar? O departamento comercial não tem meta. No mundo, algum departamento comercial que não tem meta? É difícil. Não existe. É difícil. Não tinha. Primeiro porque o rádio é muito bem vendido. A Itatiaia é muito grande. A gente pegou a Itatiaia gigante. O que o Emanuel fez com a Itatiaia é absurdo. Ele entregou um ouro pra gente. E aí tava a minha maior preocupação em não destruir esse ouro. E manter o legado era o maior desafio que a gente tinha. Continua sendo. 3 anos é muito pouco. Continua sendo um desafio. Mas a inovação, as coisas novas, elas já são mais do nosso dia a dia. Elas já estão mais com a gente, assim. Já é, assim... eu não levei o digital para reunião de conselho, mas era óbvio que a gente ia caminhar para essa direção. Não com a celeridade e a importância que o Rubens deu para a gente naquele momento. É diferente. Ele falou, gente, foca nisso aqui. Mas seria natural um caminho de digitalização. Talvez um pouco mais devagar, mais tímido. Em novembro, dia 16 de novembro de 21, 6 meses depois que a gente estava lá, o nosso YouTube começava a ter 15 horas de programação 15 horas de programação diária ao vivo da rádio. Então, fazia parte. Então, assim, eu não... O que acabou? O negócio de tudo o presidente resolver. Acabou. Eu dei autonomia. Então, assim, mas eu prefiro dizer que não acabou, que eu criei, né, que eu gerei autonomia, eu criei processos, eu deleguei função. E você deu acesso também? Dei acesso à informação. Ibope era um negócio que era escondido do povo. Falei, todo mundo tem que ter acesso, tem que saber o que está acontecendo com a empresa, tem que ajudar, tem que contribuir, tem que lutar por isso. Orçamento, o povo sabe quanto que a gente ganha. Todo mundo? Não. Hoje nós somos 300 funcionários. Todo mundo não pode saber, não tem maturidade para saber e não vai entender onde é que estão os gargalos. Mas os gestores da empresa, todos sabem quanto que a gente fatura, quanto que a gente gasta, quanto que a gente vai investir e quanto que tem cada um o seu budget para poder gastar. Eu tinha uma visão, minha perspectiva muito antiga, de que a Itatiaia era uma rádio de notícias e de esporte. Ela continua sendo também uma rádio de notícias e esporte, ou vocês mudaram esse conceito? Isso mantém. É uma tríade, na verdade. Esporte, jornalismo, que a gente chama de news, né? Hard news, esporte. E entretenimento. Essa tríade sempre existiu e a gente continua do mesmo jeito. Essa é a essência da Itatiaia. E por falar em essência, nos 3 nós somos prestadores de serviço. Tá. Nosso papel é prestar serviço para a sociedade. Nós mantivemos isso. Proteção de Belo Horizonte, proteção de Minas, proteção do Brasil. Qual que é o nosso modelo de rádio? News, esporte e entretenimento. E o que a gente faz sobre essas 3 óticas? Presta serviço. Se é entretenimento, a gente está prestando serviço. Se é informação, nós estamos prestando serviço. Nós temos gente hoje no Rio Grande do Sul 24 horas dando notícia do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós temos gente, mês que vem, indo para a final da Champions League. Diogo, por que Champions League? Porque nós precisamos falar com os meninos mais novos. Eu vi os nossos filhos na Copa. Os nossos filhos, eles escutam, eles assistem PSG. Al Hilal agora, né? Manchester City.
Barcelona, Real Madrid, eles discutem isso. Então a gente tem que estar falando com eles também. Então a gente foi para a Champions League para isso. Vamos fazer Olimpíadas legal, agora, em julho. Legal. Vamos estar na Copa América. Coisas que a Itatiaia, Copa América, Olimpíada e Copa do Mundo, a Itatiaia sempre fez. A gente manteve. Mas agora, multiplataforma, era só dial. Só radinho. Agora, o que a mais a gente fez para a gente de programação é isso. A gente fez algumas adaptações no rádio. Por exemplo, o Rádio Esportes, ele era 1 hora de programa. A gente aumentou para 1h30. Porque aquele horário de almoço ali, o povo quer saber de futebol. Então, tiveram mudanças de grade, mas não de essência. A essência com 70 anos de história na Itatiaia, dando certo, a gente entendia que não era para mexer. E qual que foi o seu maior desafio de ser presidente de uma rádio desse porte, nesses últimos 3 anos aí? Primeiro maior desafio, eu acho que era fazer com que a turma acreditasse que a gente ia dar certo. Você chegou a ter, desculpa te interromper o raciocínio, mas você chegou a ter algum tipo de, não preconceito, mas na verdade é preconceito, né? Por ser novo. Deles, pra mim? Total. Total. Será que esse cara vai... Tinha bet lá, tinha aposta de quanto tempo que eu ia sobreviver. Que isso, sério? Metade do povo lá de dentro e lá fora. No mercado publicitário, então, me deram 6 meses. Como que você conquistou essa confiança, Diogo? Não conquistei. Eles estão vendo o resultado. Na verdade, foi passando o tempo e eles falaram, o negócio tá dando certo. Virou mal do Brasil, o faturamento subiu 3 vezes, porque o povo fala, descobre mercado publicitário, eles sabem. Nós crescemos o faturamento da Itatiaia 3 vezes. Nós saímos de 170 funcionários para quase 300. Nós estamos transmitindo Champions League. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós temos uma equipe digital hoje com 70 pessoas. Eram 0. Tinha uma empresa terceirizada lá que não fazia o que a gente faz. Só que eu lembro de algumas pessoas vinham, Diogo, estão falando que você vai durar 6 meses. Diogo, agora passaram 6, estão falando que é 1 ano. Diogo, agora passou 1, falaram que é depois das eleições que você sai. Chegaram a dizer que eu era especialista em transição. Você já ouviu falar nisso? Cara? O cara que entra na empresa faz a transição e vai embora. O cara que entra na empresa faz a transição e vai embora. Eu nunca tinha vivido isso. De onde que tiraram isso? Que eu sou especialista em transição, nunca fiz isso. Ah, não, porque você entrou na FIENG e era um presidente novo, de fato era. O Flávio Rossi que assumiu uma nova presidência, um novo jeito de fazer gestão. Mas eu entrei como mais um. Não fui responsável por fazer. Eu participei, eu adquiri experiência, eu aprendi. Mas eu não era o responsável por aquilo. Acharam que eu era o cara da transição. E aí passaram 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Falei, desisti de mandar embora, de achar que eu ia embora. Eu acredito que sempre tem esses papinhos, né? Principalmente porque, assim, quando eu vi o anúncio, né? E você, por ser uma pessoa muito nova, automaticamente, na hora, eu tive 2 coisas na minha mente, assim. A primeira coisa, vai ter um choque de novidade muito grande agora, por ele ser novo. Então, vai vir novidade, vai vir coisas novas. Eu imaginei a questão do digital, mas eu não sabia dessa pegada do digital. Ou seja, ele também já tinha uma visão muito... É um fenômeno. E outra coisa, eu pensei, deve ter algum tipo de preconceito daqui a pouco, sabe? Eu acredito que você é o presidente mais novo, né, de rádios hoje no Brasil, né? Deve ser. Porque, assim, você tem ali, eu tenho aqui em São Paulo, tem o Tutinha Neto, mas eu acho que o Tutinha Neto já tem... Já é mais velho, bem mais velho. Não, ele tem idade para ser meu pai. Pois é. Eu conheci. E é diferente, né? Porque ele veio de rádio. O pai era rádio, o avô era rádio. É diferente. Eu vim de gestão, eu vim de fora de rádio. E não necessariamente você precisa ter uma trajetória da comunicação para fazer isso. Né? Mas olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Eu era formado em publicidade, que é comunicação. É isso aí, cara. E pelo Diogo Sua Grana, eu vivi rádio. Assim, eu tenho uma história com rádio do meu pai, me levar para Independência, Mineirão, com radinho. Isso que todo mundo tem. Mas mais do que isso, eu era publicitário. Eu nunca tinha usado a publicidade. Então agora, quando a gente fala de plano de mídia, eu falo, já estudei isso. Olha aí. Somos 2, né? Também sou publicitário. Aí, olha que legal. Mas olha como é que são as coisas. E outra, uma vertente fortíssima na Itatiaia, que era esporte, e eu sou a pessoa do esporte, eu sou alucinado com o esporte.
Copa Itatiaia, só falta eu me inscrever para jogar, porque eu dou o pontapé inicial. De tanto que eu gosto do assunto. Discuto, ajudo, me envolvo. Rádio também é isso. Passa de pai para filho, de avô para neto. É negócio de geração mesmo. Eu ia falar sobre essa questão do rádio acabar, tá? Porque, assim, uma das coisas que eu fiquei com muito medo, assim, da adolescência para cá, né? Foi das revistas acabarem, como infelizmente acabou acontecendo, né? A maior empresa do Brasil acabou saindo, né, do mercado. E muitos outros títulos foram embora. E eu sou um leitor assíduo e um ouvinte assíduo, principalmente de podcast, de rádio, apaixonado com isso, por comunicação. Mas a rádio, ela tem uma experiência que é incrível. É incrível. Só que ao passo que a humanidade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo também, as culturas vão se melhorando, é comum que outras coisas deixem de acontecer, de existir. E a rádio, por ser... A gente está vendo isso na televisão. Já não tem mais os hábitos de consumo televisivo de antigamente. Então, as coisas vão se remodulando, se atualizando. Isso te trouxe um peso positivo de desafio. Opa, agora eu vou usar o que eu tenho aqui no momento para poder transformar isso que está fadado a não existir mais, né? Ou você ficou, e agora? O que eu faço? Como é que foi isso para você? Eu não acredito que o rádio acaba. Nunca. Que bom. O rádio nunca vai acabar. Vão passar gerações. Nunca vai acabar o rádio. Talvez não nesse formato. Perfeito. O aparelhinho da Samsung, ou o aparelhinho da Sony, ou aquele radinho, ele pode acabar. E eu tô pouco me importando, desculpa o jeito de falar, mas tô pouco me importando com a fábrica de radinho. O rádio não acaba. Não existe nada mais instantâneo que o rádio. Aconteceu alguma coisa agora, você vai produzir pro digital, você precisa de foto, texto, correção de texto, edição de texto e alguém para postar. Televisão, você precisa de roupa, de batom ou de óculos ou de cabelo penteado, escovado o dente, você falar. Rádio não. Rádio, dá o play aí, ó, dá o on aí, liga aí o microfone. Tá falando, instantâneo, na hora, o tempo que for, do jeito que for, onde tiver. Interessante, cara. Rádio não acaba. Pode acabar o aparelhinho de ouvir rádio do jeito que a gente ouve hoje. Isso pode acabar, mas rádio não acaba. Mas o jeito de se fazer rádio não vai acabar. O rádio não acaba. E assim, claro que vem na nossa cabeça, depois de um convite desse, primeiro você tá num estágio de emoção absurda, né? Assim, de receber um convite, você não espera, de algo que a Bíblia fala, né? Que Deus, ele nos dá sonhos, ele nos dá realizações que a gente nem consegue sonhar. Né? Que Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que aquilo que a gente nem pensou. Ou pensou, mas só pensou. Então, primeiro é isso. Veio isso, né? O que Deus está me dando? Segundo, é o conforto que, deixa eu te falar, por minha força, eu não estaria aqui. Então, isso é de Deus. Então, se Deus me colocou aqui, é porque vai dar certo. Eu não seria envergonhado. Porque Deus está aqui comigo, porque eu não pedi, eu não me inscrevi nesse processo. Na Uzi Minas eu pedi. Eu fiquei 2 anos na fila pedindo emprego lá. Mas Deus estava comigo também. Mas eu pedi. Falei que eu era chato, eu fui durante 2 anos insistente pedindo emprego. De 2002 a 2004. Mas lá na Itatiaia não. Então eu tinha essa convicção de que Deus tinha algo para mim lá. Agora eu não sabia que depois de 3 anos a gente ia estar do jeito que a gente está hoje, não. A gente está muito melhor do que eu sonhei. Exponencial. O Januário Carneiro, fundador da rádio, até essa semana completaram 30 anos da morte dele. Ele falava que o dedo de Deus estava sobre Itatiaia. E eu ouso dizer que a mão de Deus está sobre Itatiaia agora. Amém. As mãos de Deus estão sobre Itatiaia. Porque Amém, eu creio. É impressionante. Assim, nós estamos numa nova sede. A nossa sede, ela sem falsa modéstia, no Brasil, ela está entre as sedes mais modernas e mais bonitas e melhores sedes de televisão.
E nós somos rádio. Essa mudança foi depois que foi você... Nossa, foi nossa. Eu não conheço essa sede, cara. Avenida Barão de Melo 2222. Eu passei lá em frente, eu conheço a outra, né? Tá convidado. Me manda mensagem. Diogo, tô aqui na porta. Eu desço, eu quero recebo. Conhecer. Você me apresenta? Por favor. Por favor, com o maior... Cara, ficou lindo carinho. Demais lá de fora, cara. Não, lá lindo dentro demais. Tá. Lindo demais. A gente fez benchmark em televisões. E eu ouso dizer que tem 2, 3 televisões iguais a gente. Rádio não tem. No Brasil ou no mundo. No mundo eu não posso falar porque eu não conheço. Mas no Brasil não tem rádio igual a nossa, sede igual a nossa. E televisão tem 2 ou 3 iguais, parecidas. A nossa ficou muito legal. Mudamos para lá em agosto de 22. Em novembro de 22, a gente fez a inauguração formal dela. Então, em novembro passado, né, a gente completou um ano formal. Mas a gente começou a mudança em agosto. Então, vai fazer 2 anos agora. Então, peraí, vocês mudaram para lá Eu assumi dia 17 de maio. Né? Eu fui convidado dia 10. No dia 13... Eu sou Cruzeiro, mas 13 é Galo. E o Rubens assinou a compra no dia 13, de uma quinta-feira. Eu fui convidado na segunda. Na quinta, de segunda a quinta, eu trabalhei com ele para essa assinatura acontecer, assessoria de imprensa, tudo tomar. Aí, sexta, eu me despedi da FIENG, sábado, domingo. Segunda, eu já estava presidente da Itatiaia. 17 de maio de 21. Em agosto. Aí, em novembro de 21, teve um marco, que foi o YouTube, programação 15 horas, na sede antiga. Aí começamos as obras, fizemos as obras rapidíssimos, o prédio subiu muito, o prédio já existia, mas a obra foi muito rápida. E aí entramos lá na nova sede em agosto de 22. A nossa primeira transmissão de dentro da nova sede foi em agosto de 22. Todo mundo estava lá em dezembro de 22. Em novembro, 95% das coisas estavam funcionando por lá, nós fizemos a nossa inauguração. Então foi já da nossa gestão. É porque eu tô só tentando ligar aqui as datas, porque eu fui dar uma entrevista lá na Itatiaia, mas era ainda na antiga sede. E provavelmente na época que eu fui dar essa entrevista lá, participei de um programa, provavelmente vocês já estavam para mudar. Tá. Por isso que eu fiquei aqui pensando, quanto que foi, né? Não, essas datas eu tenho certeza. Aqui eu fiquei em dúvida de primeiro lugar. Que eu tô achando janeiro de 22 muito recente, muito próximo. Se quiser pesquisar, pode pesquisar, cara. Pois fica à vontade. Estamos aqui gravando, não tem problema não. Enquanto você vai pesquisando aí, eu vou fazer um convite aqui para você que ainda não se inscreveu aqui no Papo de Gente Grande. Aproveita aqui esse papo maravilhoso com o Diogo. Já se inscreva, deixa seu like aqui, compartilha essa entrevista com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, esse bate-papo aqui, que está espetacular. E vou fazer também um outro convite aqui para você, tá? Aproveitando este momento, você pode aqui deixar uma pergunta. Faça a sua pergunta aqui, a sua sugestão, qualquer coisa aqui no comentário aqui. Depois eu vou mostrar para o Diogo, tá? Ele vai ficar muito feliz. Se tiver alguma dúvida aqui também, daqui a pouco eu vou apresentar as redes sociais do Diogo e também da Itatiaia para você seguir, tá bom? Aqui, conseguiu confirmar? Itatiaia conquista liderança inédita e se torna a rádio mais ouvida do Brasil. A emissora chegou ao primeiro lugar na preferência do público, segundo a pesquisa Country Bop Media, 8 meses após ter sido adquirida pelo empresário Rubens Menin. Olha janeiro só, de 22. Você vê que nem eu acredito, né? Tá vendo que ficou muito maior do que a gente achou que a gente poderia ser? Que agora, depois de 3 anos, eu tô assim, não pode ter sido janeiro de 22, que a gente só tava lá 8 meses. Esse negócio deve ter sido janeiro de 23. Mas não, janeiro de 23 só faz 1 ano, não é bem assim. Eu fiquei confuso. Mas, cara, você sabe que eu vou confirmar o que você disse e assino embaixo. É a mão de Deus, cara. É a mão de Deus. Cara, onde tem um homem de Deus ali, a presença vai também. Amém. Eu creio muito nisso. Eu creio firmemente nisso. Também. Que a presença do Senhor estava com você. E é por isso que esses grandes feitos estão acontecendo. E ainda é apenas o começo. Amém. Grandes coisas ainda serão feitas e vão acontecer com você e através de você lá. Eu tenho certeza disso, tá? Diogo, quais são os princípios elementares que você carrega hoje na sua vida que te faz chegar, que te fez chegar onde você chegou? Ser filho de Deus. Meu princípio ético da verdade, da transparência, da fidelidade a Deus. Eu tenho meu pastor Paulo Mazzoni, é meu mentor. Desde que eu me assumi. Grande Paulo. Nossa. Ele é maravilhoso.
E você tem que ver as reuniões de confronto dele comigo. Diogo, não sei o que tá acontecendo, isso aqui tá acontecendo, isso aqui. Confronta, assim, dedo na ferida. É muito bom. Muito bom pra Cara, não, cara. Aliás, só mandar um abraço aqui. Pastor Paulo, grande abraço. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu vou ter o prazer, o privilégio de te entrevistar. Eu tive aqui na mesa o pastor Roberto Botrel. Legal. Né? Tive o privilégio de entrevistá-lo aqui. Foi muito bom. Inclusive, aquele vídeo que passou quando ele se foi no Papo de Gente Grande. Legal. Foi na minha gravação com ele. Mas quem sabe um dia, pastor Paulo aqui na mesa, bater um papo com a gente, falar um pouco dessa experiência aí que eu tenho certeza. E olha, tem muita gente lá na Vale que fala até hoje. Ele é gigante. Do pastor Paulo. E ele me ajudou muito. Então, eu também, gratidão eterna, viu, pastor? O pastor Paulo me ajudou muito, me ajuda muito. E alguém que tem para me confrontar mesmo e me colocar no meu lugarzinho. Que eu sou, né? De filho de Deus, filho do Deus vivo, do nosso rei. Mas com humildade, pedindo ajuda sempre, transparência, verdade, lealdade. Eu erro muito, não tenho dúvida disso, mas eu sou leal, eu sou verdadeiro, eu odeio mentira. Então, princípio de verdade, de falar a verdade, custe o que custar, ser transparente. Acho que é isso. Respondi? Respondeu. São princípios. Princípios são muito mais do que regras, né? Na verdade, é aquilo que rege a vida do ser humano, né? E você trouxe princípios brilhantes da sua vida, porque eu gosto de perguntar isso, porque no Papo de Gente Grande, muitas outras grandes pessoas, assim como você, passaram por aqui. E toda pessoa de sucesso, todo homem, mulher de sucesso, ele tem alguns princípios elementares. E eu gosto de extrair isso. Já fiz, inclusive, algumas anotações aqui. Mas eu queria te fazer uma última pergunta antes do nosso bloco final aqui, que é: o que você faz no seu momento de lazer? Eu tô vendo que você tá com shape aí, botou o shape, cara, tá bom mesmo. O que você faz além de treinar e ter aí, com certeza, uma dieta muito bem consolidada? O que você faz? Não, eu todo dia de manhã eu faço exercício físico, então academia. Comecei a fazer fisioterapia proativa. É uma academia, mas mais específica para não lesionar. Eu jogo futebol, aí lesiono muito. Aí jogo futevôlei 2 vezes por semana, corro. Então são atividades que eu gosto. E aí, por exemplo, sábado, igual amanhã, a Brenda, minha esposa, faz beach tênis. Aí ela me chamou para jogar com ela. Eu jogo, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte com bola. Adoro. Então, são os meus lazeres. Mas, como eu te falei, eu tenho célula, então eu tenho gente para liderar, para cuidar. Então, hoje, na hora do almoço, eu almocei com o pessoal do meu GD. GD, lá, para quem não sabe, a nossa igreja é toda estruturada em hierarquias, assim. Um cuida do outro, né? Um discipula o outro. Isso. Então, eu tenho alguém para cuidar de mim. Eu cuido de outros cuidam de outros. E por aí vai, é uma cadeia, assim. E aí, hoje à noite, por exemplo, eu vou estar com outros amigos de célula, com os filhos. A gente vai fazer um lanche com eles, então é isso. Clube, eu gosto, adoro clube, gosto de série, adoro série. Eu tenho pouco tempo para ver, mas assim, segundas-feiras à noite eu sempre consigo assistir uma sériezinha. Se hoje não fosse sair, certamente eu ia assistir. Às vezes um domingo depois do futebol, assisto uma série, eu e minha esposa. A gente gosta muito, assim. Tem alguma dica de série ou livro? Várias. Série Fala tem aí 1 milhão. Uma série. De financeira, tá? Billions. Maravilhoso. Muito bom. E aí tem uma que não é financeira, mas é muito parecida com Billions, é a mesma ideia, Suits. Nossa, eu assisti todas as temporadas. Pois é. Eu tô assistindo agora Yellowstone. Essa eu não conheço. Tô adorando. Não tem nada a ver com isso. É de vaqueiro. Mas é muito bom. É muito inteligente. Yellowstone, tô assistindo agora. Aí já foi La Casa de Papel. Que também é muito bom. Já foi aquele do químico lá, como que é, gente? Essa é famosa. Famosíssima, maravilhosa. Breaking Bad. Assisti uma de Moisés agora que eu adorei. Tem na Paramount. O Testamento de Moisés, ou Depoimento, alguma coisa assim. De Moisés. Esse é bom? Bíblico. Excelente. Excelente. Não é tão bom igual o de Jesus.
O The Chosen. The Chosen. Mas é muito bom. O The Chosen é o melhor de todos. The Chosen é maravilhoso. Testamento de Moisés. Quem nunca assistiu, gente, The Chosen. Sabe a vida de Jesus todinha. É super legal. Só que não é aquele Jesus hollywoodiano que a gente estava acostumado, não. É uma personificação de Jesus muito humana. É essa muito raiz esse Jesus, né? Fantástica, né, cara? Eu fiquei, assim, pasmo com isso. Muito bom. Vai ter a 7ª temporada, né? Sim. É muito bom, muito bom. The Chosen é muito bom. Tem algum livro que marcou sua vida? O que marcou minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre. Cara, Robert Kiyosaki. Eu li ele 2 vezes num ano. Esse foi o livro que Esse livro aí, que inclusive eu recebi de presente da minha esposa, que na época ela é minha namorada, que me fez entrar no ramo de investimento. Na época. Esse livro é muito bom. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Nossa, cara, é muito bom. E um livro que tem nada a ver com finanças, mas eu chorei igual um condenado e demorei 2 dias para ler, 4 horas num dia e 6 no outro dia. Eu tava na praia. Eu sou o cara mais inquieto do mundo. Eu ler na praia é a mesma coisa sei lá, de uma coisa mais absurda que você imaginar. Eu não leio na praia. Eu jogo, eu fico fazendo esporte o dia inteiro. É nadando, jacarezinho, é futebol, é beach tênis, é square, é tudo, o dia inteiro, fazendo coisa, ativo. Aí minha esposa me deu o livro A Cabana, ela tinha lido em um dia, ela leu em um dia, me deu, falou, Diogo, você tem que ler, você tem que ler. Aí eu falei, vou começar a ler aqui. Comecei, não conseguia parar. Aí li A Cabana. Nossa. Aí li por 4 horas, aí eu não conseguia nem dormir, eu queria ler dormindo, mas eu precisava descansar. No outro dia eu acordei, li por mais 7 horas, acabei. Aconteceu a mesma coisa comigo. Impressionante. Eu li em 2 dias, cara, esse livro. 2 dias, meu. É incrível, cara, é incrível. Apesar deles, assim, tem algumas polêmicas, né? Por trás do livro, mas a essência da história é Pai brilhante, Rico, Pai Pobre também tem. Lá ele indica nunca ter um imóvel próprio, pegar o dinheiro e aplicar. No Brasil não funciona. Entendi. Não funciona no Brasil. O Brasil é um país que até passado muda. Todo mundo tem que ter um imóvel próprio no Brasil. Há uma forma de você ter alguma mínima segurança é ter um imóvel próprio. Então, todo mundo que não tem no Brasil, brasileiro que mora no Brasil, eu recomendo. Faça um esforço para ter um imóvel próprio. Porque 95%, 99% dos casos, você não perde seu imóvel próprio. Você vai perder com raríssimas exceções, entre elas, quando você dá seu nome para alguém. Entendi. Esqueci, fugiu o nome. É como se fosse laranja. Não. Não é um laranja, né? É um outro termo. É quando a pessoa ela pega o seu nome emprestado para... para alugar imóvel. Fiador. Né? Fiador. A Bíblia é contra fiador. Fugiu. Provérbios. A Bíblia é contra fiador. Mas tem gente que é fiador. O fiador pode... Teve uma vez que um primo meu me pediu, falou, Diogo, você é meu fiador? Eu falei, não, mas eu posso ser o devedor principal. Pode colocar em meu nome o seu aluguel. Você vira meu fiador. Porque o devedor principal não perde imóvel próprio. O fiador perde. Olha só. Mas onde eu quero chegar é que o Brasil é um país com insegurança jurídica absurda. Então, todo brasileiro tem que ter imóvel próprio. E eu também... Isso é a premissa, tá? Mas se eu entrar na matemática, em alguns casos eu vou provar que ter imóvel próprio é mais rentável do que aplicar o dinheiro e ter o dinheiro rendido. Mas é caso a caso. Vai ter caso que não, vai ter caso que sim. Mas o grande problema hoje são os coaches, entre aspas, do Brasil, que falam que não é para se ter imóvel próprio, porque não vale a pena, financeiramente falando. Pois é. Assim, a gente está de frente aqui para um especialista também da área, e é interessante vocês balizarem as informações, porque assim, até que ponto que não vale a pena você ter o seu imóvel próprio? Deixa a pessoa decidir. Mas eu preciso que vocês considerem, então, insegurança jurídica, preciso que você considere a valorização do imóvel, preciso que você considere a reforma que você vai fazer no imóvel, porque ele é seu, então você vai fazer coisas para ele, ou ele é alugado, se você fizer, você vai deixar ele pro dono do apartamento, do imóvel. Toda essa conjuntura. Se pegar, analisar 10 anos, a gente chama de track record, né? 10 anos de CDI, 10 anos de imóvel, a maioria dos imóveis valorizou. Outra coisa, imóvel não é um negócio que você compra e que amanhã você precisa vender. Se você comprou, você vai morar nele um tempo.
E dependendo do tempo que você morar, se você, a não ser que você esteja, vamos supor, eu comprei o imóvel no auge do imóvel. E aí vem o Covid, que depois fez bem para o imóvel, né? Mas vem algum problema, uma recessão mundial, uma crise financeira, que os imóveis caem de preço. Aí você precisa vender. Aí você se lascou. É em 1.000 casos que vai acontecer isso. Em 1 milhão de casos que vai acontecer isso. A maioria, como você mora lá, você não tem a necessidade de vender. É o seu lugar que você mora. Você precisa morar em algum lugar. Então você pode esperar passar a crise para vender. Verdade. E aí você não vai perder dinheiro nunca. Tá aí. Tá vendo? Ó? Um conselho sábio de um especialista sobre essa questão que é bem complicada no Brasil hoje e que muitas pessoas têm dúvida, tá? Então cuidado aí com as coisas que vocês ouvem, tá? Diogo, nós já estamos aqui caminhando para o final do nosso programa de hoje. Eu quero só fazer aqui uma última pergunta que está dentro de um quadro final que eu sempre faço com os nossos entrevistados aqui, que é o quadro Pegue a Chave. O que é o Pegue a Chave? Eu acredito que existem chaves poderosas do conhecimento que destravam pessoas, que destravam destinos, que abrem portas realmente de oportunidades para as pessoas. Então, simbolicamente, eu vou passar uma chave para você e eu gostaria que você transmitisse. Essa chave pode ser em forma de frase, de um conceito, de um conselho, de alguma experiência, alguma coisa que você vivenciou e que vai ser a sua última entrega aqui deste episódio aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a gente e que vai ser uma chave que vai abrir essas portas. Então eu vou passar aqui, ó, simbolicamente para você, pega essa chave e passa aí para os nossos ouvintes. Eu vou reafirmar algo que eu já falei aqui hoje, mas que eu tenho total crença, que você tem o controle aqui dessa chave. A porta que você quiser abrir, financeiramente falando, você pode abrir. E eu te desafio a você ousar, a você acreditar que você pode ser e deve ser o agente de transformação. Você pode dar, com a bênção de Deus, o destino para a sua vida, você fazendo aquilo que é certo, tomando as decisões certas. A chave está na sua mão e agora vale você acreditar e fazer, diferente do que você está fazendo. É isso aí. Diogo, muito obrigado. Valeu. Obrigado demais pela sua presença. Eu que agradeço. Eu sei que o seu tempo é raríssimo. Está sendo para mim que uma honra, um privilégio te receber. Obrigado você. Somos irmãos aqui, membros do mesmo ministério e para mim também é uma honra poder fazer parte disso com você. Antes de finalizar, passa aqui as suas redes sociais, os seus contatos. Beleza. Se você tiver agora algum projeto aí que você quer que as pessoas também saibam, por favor, o momento é seu. @Diogo e sua grana, né? Diogo sou eu e eu falo para sua grana, então tudo meu é Diogo e sua grana. Twitter, Facebook, Instagram, meu site diogosuagrana.com.br, YouTube, vai me seguir lá, é muito legal. Tem uma planilha de graça que muda a sua realidade financeira. É a partir dela que você vai se organizar financeiramente, vai se planejar para você alcançar todos os sonhos financeiros que você tem. Lá também tem informações sobre meu livro e sobre o meu curso online. Você fica à vontade em buscar mais conhecimento e poder aí, sendo o agente de transformação, transformar a sua vida financeira e ter êxito nessa caminhada aí de finanças pessoais. É isso aí. Valeu. Muito bem. Irmão, muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Deus abençoe você. Sucesso. Amém. Sempre. Amém. Dá um abração na sua família, Você, tá? Obrigado. Você tem uma sogra abençoada. Tem demais. Valéria, te amo, Valéria. Eu quero, inclusive, só fazer um parênteses aqui e mandar um grande abraço para Valéria. A Valéria é uma mulher muito especial. Esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Mais difíceis, inclusive em épocas de saúde, numa época que eu adoeci. Ela esteve na minha casa, orando por mim, pela minha família, se dedicando. Eu amo de paixão, que o Senhor possa continuar te abençoando. E eu fico aqui com esse papo incrível com o Diogo Gonçalves. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário para mim e para o Diogo. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, é eu, Felipe Ribeiro. Também, se você é empreendedor, empreendedora e quer aprender a se promover, quer aprender a comunicar o seu valor, comunicar o seu propósito e ainda não está fazendo isso, entra aí comunicaçãoquevende.com. Lá você vai aprender a se promover, tá? Com todas as estratégias de comunicação. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo. Papo de Gente Grande.
O papo que te faz crescer. Inscreva-se no canal e não perca nenhum conteúdo.